Lições bíblicas, segundo trimestre de 2017, adultos. O caráter do cristão, moldado pela palavra de Deus e provado como ouro. Lição 9, 28 de maio de 2017. Uda, a mulher que estava no lugar certo. Texto áureo. Assim diz o Senhor: eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro que se leu perante o rei de Judá. Segundo Crônicas, capítulo 34, versículo 24. Verdade prática. Quando o povo se corrompe, Deus levanta homens e mulheres como instrumentos de advertência contra o pecado. Leitura bíblica em classe. Segundo as Crônicas, capítulo 34, versículo 22 ao 28. Então Ilquias e os enviados do rei foram ter com a profetisa Uda, mulher de Salum, filho de Tocate, filho de Arais, guarda das vestimentas, e habitava ela em Jerusalém, na segunda parte, e falaram-lhe naquele sentido. E ela lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor: eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro que se leu perante o rei de Judá. Porque me deixaram e queimaram incenso perante outros deuses, para me provocarem a ira com toda a obra das suas mãos. Portanto, o meu furor se derrama sobre este lugar e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhes direis: assim diz o Senhor, Deus de Israel, quanto às palavras que ouviste. Como teu coração se esterneceu e se humilhaste perante Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhaste perante mim, e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim, também te tenho ouvido, diz o Senhor. Eis que te ajuntarei a teus pais, e tu serás recolhido ao teu sepulcro em paz, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar e sobre os seus habitantes. E voltaram com esta resposta ao rei. Comentário da lição. Introdução. Uda entrou na história do povo de Judá, mas logo desapareceu, após cumprir a missão árdua que Deus lhe confiara. Ela entrou em cena quando o rei Josias tomou conhecimento do conteúdo do livro da lei, que fora perdido na casa do Senhor. Ao ouvir a leitura do livro da lei e as maldições que cairiam sobre seu povo, o rei mandou consultar ao Senhor sobre tamanha desgraça causada pela desobediência de Judá. E Uda, usada por Deus, proferiu terrível profecia contra Judá, mostrando que Deus iria derramar terrível juízo sobre a desobediência do povo. Primeira parte da lição. Quem foi Uda? Primeiro tópico. Uda. Ela foi uma serva de Deus que demonstrou um caráter firme, decidido e discreto, num tempo em que os reis e os profetas haviam se desviado dos caminhos do Senhor. O texto em estudo diz que ela era esposa de Salum, filho de Tocate, que era guardador das vestimentas e habitava em Jerusalém, na segunda parte da cidade ou na cidade baixa. Segundo tópico. Atividade que exerceu. Ela exerceu a atividade de profetisa, no tempo em que esse ofício era predominantemente confiado aos homens. Uda testemunhou a ascensão e queda do reino de Ezequias e decadência de Judá nos tempos de Manassés e Amon.
ela entrou em cena no momento dramático da história do reino de Judá. Terceiro tópico: Deus ouviu Uda. Se os outros reis não tomaram conhecimento de seu ministério profético, ela viu Deus trabalhar de forma evidente para ouvir suas orações e levantou um menino para promover mudanças impactantes no reino Judá. Terceiro tópico: Deus ouviu Uda. Se os outros reis não tomaram conhecimento de seu ministério profético, ela viu Deus trabalhar de forma evidente para ouvir suas orações e levantou um menino para promover mudanças impactantes no reino Judá. Segunda parte da lição: Uda vê o tempo do avivamento. Primeiro tópico: Josias promove verdadeiro avivamento. Aos 8 anos de idade, Josias foi posto no trono pelo povo em resposta aos inimigos de seu pai, permanecendo durante 31 anos à frente de Israel. Tornou-se o 17º rei de Judá, cuja capital era Jerusalém, contrariando a sequência perversa de idolatria, corrupção e apostasia com o apoio de conselheiros reais. Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor e andou nos caminhos de Davi, seu pai, sem se desviar deles, nem para a direita, nem para a esquerda. Segundo tópico: aboliu a idolatria. Ainda moço, tomou medidas drásticas e corajosas contra a idolatria que tomou conta de Jerusalém e de cidades vizinhas no 8º ano de seu reinado. Para um jovem rei, tomar tais medidas não seria possível se não fosse com o respaldo de Deus e com o apoio de homens sérios que trabalhavam no reino como parte de um remanescente fiel, que buscava o bem do seu povo e não o interesse mesquinho dos que se aproveitavam do reino para a satisfação de seus interesses pessoais, carnais e diabólicos. Terceiro tópico: resgatou a lei do Senhor. Aos 26 anos de idade, Josias mandou reparar a casa do Senhor, que tinha sido desprezado pelos seus antecessores idólatras. Em meio à restauração física do templo, o sumo sacerdote Ilquias, através de Safã, fez ciente ao rei que o livro da lei, que se achava perdido na casa do Senhor, fora encontrado. Ao ouvir o conteúdo do livro, o rei já rasgou suas vestes, chamou seus assessores, incluindo Safã, que era escrivão, e deu ordem dizendo: ide consultar o Senhor por mim e pelos que restam em Israel e em Judá, sobre as palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram a palavra do Senhor, para fazerem conforme tudo quanto está escrito neste livro. Terceira parte da lição: Uda é usada por Deus. Primeiro tópico: a dura mensagem de Deus. Recebendo a consulta do rei, Uda foi usada por Deus para profetizar com relação a 2 eventos. O primeiro, prevendo a destruição de Judá por causa da idolatria. O segundo, prevendo restauração e prosperidade no reinado de Josias. O sumo sacerdote Ilquias e os demais assessores do rei foram procurar a profetisa Uda para saber o que iria acontecer com Judá. E ela lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor: eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes. Era o pronúncio do cativeiro de Judá, o que aconteceu em 586 a.C. Segundo tópico: Uda profetiza para o rei Josias. Na crise espiritual de Judá e Jerusalém, Deus mostrou à profetisa Uda que o rei Josias não seguiu os maus caminhos de seus pais, mas humilhou-se diante de Deus. Disse Uda aos mensageiros do rei que Deus viu como Josias se humilhou quando ouviu a leitura do livro da lei e o juízo de Deus sobre Judá, e que Deus lhe daria livramento
e ele desceria ao sepulcro em paz. Deus teve misericórdia do jovem rei de Judá. A resposta de Deus a Josias foi altamente confortadora para ele. Terceiro tópico: o efeito da profecia sobre Judá e Jerusalém. Após ouvir a mensagem profética de Uda, Josias tomou de pronto algumas medidas que demonstraram o seu cuidado e zelo em ouvir a voz de Deus. Observe. A. Josias fez uma convocação urgente a todos os anciões de Judá e Jerusalém. As mudanças numa nação ou numa igreja só têm efeito se começarem pela liderança. B. Ele subiu à casa do Senhor com todos os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém, e os sacerdotes, e os levitas, e todo o povo, desde o maior até o menor. Depois de reunir todo o povo, e ele leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que se tinha achado na casa do Senhor. C. Ele fez um concerto com Deus, e pôs-se o rei em pé em seu lugar, e fez concerto perante o Senhor com todo o seu coração e com toda a sua alma, cumprindo as palavras do concerto que estão escritas naquele livro. D. Em seguida, ele levou o povo a fazer o concerto com Deus, e fez estar em pé a todos quantos se acharam em Jerusalém e em Benjamim. E os habitantes de Jerusalém fizeram conforme o concerto de Deus, do Deus de seus pais. O verdadeiro líder vai na frente e influencia seus liderados. E. Aboliu por completo a idolatria. Por fim, Josias usou da autoridade que Deus lhe concedera e determinou que todas as abominações fossem tiradas do meio de Israel. Depois das reformas necessárias, Josias cumpriu o que Deus determinara e celebrou a Páscoa do Senhor em Jerusalém. Conclusão. A profetisa Uda foi uma mulher de Deus que teve um papel significante para a história de seu povo, ainda que de modo muito passageiro. Seu papel foi coadjuvante, mas o que importa é a qualidade do seu trabalho e não a extensão de seu ministério. Soube colocar-se no lugar que Deus lhe reservou, com discrição e humildade, mas, no momento certo, entregou a mensagem de condenação de Deus ao povo de Judá, que de modo contumaz se afastara dos caminhos do Senhor. Amém.